Eu tô gravando esse vídeo aqui, mas como desabafo, é possível que eu nem vou postar ele, porque é um assunto um pouco pesado. Mas eu sinto que as pessoas falam muito pouco sobre esse assunto. Talvez elas falem nos púlpitos das igrejas, eu não sei, porque eu não estou em todas as igrejas pra saber se é pregado sobre isso. Mas eu vejo tanto isso pessoalmente entre as pessoas e na internet, que eu preciso fazer alguma coisa e eu não suporto mais o que eu estou vendo. E o assunto da vez é fofoca. Fofoca é uma coisa que é muito comum no nosso meio, nas escolas, no trabalho, mas na igreja ela tá muito forte, muito pesada, muito presente. E ela é tão normalizada que as pessoas fofocam assim de boa. Não, porque tu viu, né? Ai, porque o fulano não sei o quê. Irmão, o que o fulano tem a ver com a minha vida? Ai, não, porque eu quero orar pelo fulano. Beleza, tu precisa estar compartilhando com todo mundo? Tu não pode ir pra tua casa, dobrar o joelho e orar pelo fulano? Tem que ficar fazendo isso de espalhar pra todo mundo que o fulano tem suspeita de não sei o quê? Irmão, vai cuidar da sua vida? Provavelmente não vou postar esse vídeo, então eu posso falar isso. Vai cuidar da sua vida, vai orar pelo amor de Deus, vai ser crente de verdade. Porque eu posso te dizer uma coisa: comportamento de cristão não é sair falando mal de todo mundo. Eu nem trouxe a base bíblica ainda, já tô, porque esse assunto me dá uma raiva. Eu tenho uma raiva de fofoca, porque a fofoca, ela não está apenas no meio das pessoas, assim, pessoalmente. Ela tá na internet. E na internet, ela tá num nível que existem páginas de fofoca gospel. Não vou falar o nome, mas vocês já estão sabendo quem é, né? Existem diversas páginas dessas em que as postagens é tipo assim: cantor fulano brigou com pastor ciclano, de qual lado você está? Ai, suposto divórcio de não sei quem. Irmão, o que eu tenho a ver com a vida dessas pessoas? Ai, porque são pessoas famosas e não sei o que. Beleza, por que a gente tá criando estrelas? Por que a gente tá criando estrelas para começo de conversa? Quem sabe se a gente não tivesse criando celebridade, a gente não estaria tão interessado na vida deles. Porque o que eu vejo é que Paulo fala: não se conforme com os padrões desse mundo. O que a gente tá fazendo? A gente tá criando celebridade que nem o mundo, a gente tá fazendo página de fofoca que nem o mundo, e a gente tá tendo problemas do mundo dentro da igreja. Era pra gente ser diferente. Por que a gente tá sendo igual a eles? Por que a gente tem premiação que nem eles? Por que a gente tem celebridade que nem eles? Por que a gente tem fofoca que nem eles? Meu Deus, vocês não estão percebendo, mas dentro da igreja já tem revista Vogue, já tem revista Veja, já tem Capricho dentro da igreja, só que é com outro nome. E aí é umas páginas que tem gente, quase 1 milhão de seguidores. Eu vejo página com 900 mil seguidores, página com 800 mil seguidores, e as publicações das páginas é: olha isso que aconteceu, mas olha isso que esse pastor falou. Irmão, se tá tendo problema dentro da igreja, é sinal de que a gente não tá orando. A gente não precisa fofocar. A gente tem que dobrar nossos joelhos e orar. Ai, aconteceu o problema na igreja tal com o pastor famoso. Beleza, vocês não podem resolver só com o grupo de obreiros dessa igreja. Tem que espalhar pra todo mundo saber. Tem que fazer publicação numa página chamada Fofoca Gospel, com outro nome que eu também não quero ser processada. Tem que fazer tudo isso. A gente não pode, ao invés de ficar falando uns dos outros, a gente não pode fazer, quem sabe, campanha de oração, quem sabe por essa família que aconteceu alguma coisa. Ai, porque aconteceu não sei o que com o cantor. Beleza, podemos orar pelas pessoas? Por que a gente não tá orando pelas pessoas? Porque eu vejo que a nossa igreja, ela não ora. Ai, porque a minha igreja ora. Parabéns, você é uma exceção, você tá fazendo o mínimo. Porque a gente não faz o mínimo. Como é que a gente ousa se chamar de igreja se a gente não tem comportamento de igreja? Como é que a gente ousa se chamar de cristão se a gente não tem comportamento de cristão? Porque até onde eu sei, a palavra cristão tem origem em pequeno Cristo. Para eu me chamar de cristão, eu tenho que ser imitador de Cristo. Se eu não sou imitador de Cristo, eu não tenho direito de me chamar de cristão. Ah, porque muita gente não pode se chamar de cristão dentro das igrejas. Exatamente. Grande parte da igreja não pode se chamar de cristão. Quem sabe eu mesmo, às vezes, não posso, porque eu não tô fazendo o que eu deveria estar fazendo. A verdade é que se você for olhar pra Bíblia, a gente tá muito longe de onde a gente deveria estar. A gente não tá orando como deveria estar, a gente não tá lendo a Bíblia como a gente deveria estar, a gente tá se preocupando com o que tá acontecendo com a vida do outro, com a fofoca, com a celebridade não sei o que. A igreja virou uma cópia de Hollywood. A igreja virou uma cópia do Grammy. Tu vai olhar pra igreja, tá a mesma coisa, é a fofoca. Gente, tu vai olhar o pessoal falando da celebridade dos Estados Unidos, é cantora fulana
brigou com a cantora ciclana, e aí agora a música da fulana tá falando mal da ciclana, nananã. Isso é o que se fala sobre celebridades do mundo secular. E por que no gospel tá tendo a mesma coisa? Por que a gente tá sendo igual a eles? Porque até onde eu sei, a Bíblia me orienta, os 2 primeiros mandamentos. Jesus fala que toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E a gente não tá fazendo nenhuma dessas coisas. Porque se a gente amasse a Deus de verdade, a gente não estaria criando ídolos. E eu não tô falando só de não sei o que, de premiação e celebridade gospel. Eu tô falando que no momento que a gente fica viciado numa série e não lê a Bíblia, a gente criou um ídolo. No momento que a gente valoriza o nosso dinheiro mais do que Deus, a gente criou um ídolo. No momento que o nosso cargo é mais importante do que a comunhão com Deus, quando a gente tem que passar por cima dos outros para conseguir um cargo, parabéns, você tem um Deus e é o seu cargo, não é Jesus. Eu tô cansada disso, porque eu vejo isso na internet o tempo todo. A gente fica 5 horas assistindo Reels, mas a gente não fica 5 minutos usando a Bíblia. Eu me incluo nisso. Eu sei que é difícil a gente parar de usar o celular. Eu sei, muitas vezes eu também já peguei o celular, fiquei várias horas vendo videozinho, tive que botar limite de tempo pro celular me mandar parar, porque as empresas já fazem isso. Eles querem que a gente fique viciado. E adivinha só, o capeta se aproveita, porque ele vê que pra você é muito fácil ficar viciado nessa telinha aí. É muito fácil. O capeta se aproveita, aí a gente não lê a Bíblia, a gente não ora, a gente não ama Deus, e aí a gente não ama o nosso próximo. A gente não ama Deus nem o próximo, porque ao invés de estar se alimentando com a palavra que fala ame o próximo, suporte uns aos outros, suportar uns aos outros, amar uns aos outros, acolher uns aos outros, orar uns pelos outros, a gente não tá colocando isso na nossa cabeça. E o que a gente tá colocando na nossa cabeça? Pastor fulano e cantor ciclano não sei o que, e eles estão brigando, e olha só essa treta, e tu vai olhar nos comentários, é uns brigando com os outros, e é os crentes chamando um ao outro de burro, não porque seu burro, porque seu alto, porque... Para de se comportar desse jeito se você é crente de verdade. Eu sou crente de verdade. Então mostra através do seu comportamento. Cristão não é eu ter um negócio escrito na minha testa, eu sou crente. Cristão é eu ter um comportamento de cristão. Eu ter o fruto do Espírito na minha vida. Amor, paz, longanimidade, mansidão. Gente, mansidão, longanimidade é suportar as ofensas dos outros. Você sabia disso? Que quando a gente suporta as ofensas dos outros, a gente tá tendo comportamento de cristão? Porque acontece que às vezes o fulano me ofende, daí eu vou lá querer brigar com ele de volta. Para de querer brigar com ele de volta, bora se comportar que nem crente. E eu tava falando de fofoca, eu queria trazer porque tá em Provérbios isso. Tá na Bíblia. E as pessoas esquecem. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16. 6 coisas que o Senhor odeia. A 7ª que a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração mau que faz planos perversos, pés que se apressam para praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Me diga o que é uma página de fofoca gospel, senão alguém que tá semeando discórdia entre os irmãos. Porque tu tá compartilhando um escândalo com todo mundo. E aconteceu na igreja tal. E por que todo o Brasil precisa saber do escândalo que aconteceu na igreja tal? O Brasil inteiro não precisa saber disso. O que a gente precisa é orar e ler a Bíblia. A gente precisa ser crente. Eu tô fazendo esse vídeo, eu tô com raiva, talvez eu possa ser ofensiva, e é possível que eu nem vou postar esse vídeo, porque eu sei que esse tipo de coisa dá muita treta, muita briga, muita polêmica, mas eu sinto que já chega da gente ficar quieto sobre isso. Já chega da gente deixar isso entrar dentro da igreja. Fofoca, polêmica, discórdia, escândalo. Pelo amor de Deus, expulsa esse escândalo em nome de Jesus, que isso é coisa do diabo. Escândalo dentro da igreja é coisa do diabo. Idolatria dentro da igreja é coisa do diabo. A gente tá deixando entrar, mas já chega disso. Tá na hora da gente se levantar em oração, da gente se levantar com conhecimento da palavra e colocar pra fora da igreja esse tipo de cultura do mundo que a gente deixou entrar. Pelo amor de Deus, de que adianta a gente fazer congresso com o tema de Romanos 12:2, de que adianta botar na nossa bio. Eu tenho esse versículo na minha bio, mas eu entendo que não adianta a gente botar se a gente não viver. Romanos 12:2, não se conforme com os padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. De que adianta a gente usar se a gente não colocar isso pra vida? De que adianta a gente só repetir as palavras e não viver elas? Que a nossa vida possa se basear em Romanos 12:2. Não se conformem
com os padrões desse mundo. Não se conforme com a fofoca desse mundo, com o escândalo desse mundo, com a celebridade desse mundo. Não se conforme com o modelo de comportamento do mundo, mas deixe que Deus te transforme pela renovação da mente, porque o cristão tem que ter a mente renovada, tem que ter a mente segundo Cristo. A gente tem que deixar Cristo ser o nosso cabeça, tem que deixar Ele nos guiar, tem que aprender com Ele. Não pode continuar do jeito que tá. A gente precisa orar mais. A gente precisa tirar um pouco a cara do celular e orar mais. Ler mais a Bíblia. Porque quem sabe se a gente lesse mais a Bíblia, a gente não estaria fazendo o tipo de coisa que a gente faz na internet.